Olá, tudo bem? Itamar aqui. O que você sabe de verdade sobre Tomé? Que ele não creu quando deveria crer? Só isso? Hoje vamos aprender juntos sobre esse apóstolo de Cristo. Fique comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para o seu coração. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Tomé, conhecido como o Incrédulo, é um personagem bíblico que nos ensina valiosas lições sobre fé, dúvida e transformação espiritual. Sua história nos lembra que mesmo os mais dedicados seguidores de Cristo podem enfrentar momentos de incerteza. Tomé foi chamado para ser um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Foi chamado para ser um dos 12 apóstolos. Ele nasceu, muito provavelmente, na Galileia, região da Palestina, e, segundo a tradição, morreu próximo a Madras, na Índia, por volta do ano 72. É por isso que o principal templo devotado a São Tomé, na Igreja Católica, é a Basílica de São Tomé, que fica na Índia, construída sobre onde, supostamente, Tomé esteja enterrado. Supõe-se que ele era pedreiro. Tomé também era chamado de Dídimo, que é a tradução grega de Tomé ou Tomás. E alguns teólogos acreditam que Tomé não era um nome, mas uma palavra que significa gêmeo. Ou seja, esse apóstolo deveria ser gêmeo de alguém, mas a Bíblia não menciona de quem ele seria gêmeo. Algumas tradições afirmam que o nome correto de Tomé era Judas Tomé ou Judas Tadeu. Embora Tomé seja conhecido pela sua incredulidade, ele demonstrou, pelo menos em uma ocasião, estar disposto a morrer por Jesus. No Evangelho de João diz a palavra de Deus que Jesus estava em Jerusalém, na festa da dedicação, no alpendre de Salomão, no templo, quando os judeus tentaram apedrejá-lo. Jesus saiu de Jerusalém, na Judéia, e estava distante cerca de quase 3 quilômetros de Betânia, na Judéia, quando recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estava enfermo. Depois de 2 dias que Lázaro havia morrido, Jesus disse aos discípulos: "Vamos outra vez para a Judéia." Mas eles responderam: "Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor vai voltar para lá?" Jesus disse: "Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono." Os discípulos, com medo e sem perceber que Jesus estava falando que Lázaro estava morto, disseram: "Senhor, se dorme, estará salvo." Jesus então afirmou, com todas as letras: "Lázaro está morto, mas nós vamos para lá." É aí que entra a coragem de Tomé, incrédulo, mas corajoso. João, o apóstolo do amor, escreve no capítulo 11, versículo 16: "Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, aos companheiros, aos demais discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele," para morrer com Jesus. Tomé demonstrou sua lealdade e coragem. Em João capítulo 14, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho." Após os discípulos ouvirem essas palavras, foi Tomé quem perguntou, no versículo 5, "Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?" Então, Jesus respondeu à pergunta de Tomé com um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, João capítulo 14, versículo 6. "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim."
Talvez, só talvez, se Tomé não tivesse feito aquela pergunta, nunca teríamos ouvido essa tão célebre frase de Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A jornada espiritual de Tomé foi marcada por um episódio de dúvida que ecoou ao longo dos séculos. Uma semana após a ressurreição de Jesus, no domingo seguinte ao da ressurreição, os discípulos estavam reunidos em um lugar, com as portas fechadas, porque estavam com medo da perseguição dos judeus, que já haviam crucificado a Cristo. Detalhe: Tomé não estava presente nesse dia. Jesus se apresenta no meio deles e diz: Paz seja convosco. Jesus mostrou aos discípulos as suas mãos, que haviam sido furadas, e o seu lado, que havia sido atravessado por uma lança. E os discípulos se alegraram. Jesus assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Porque Tomé não estava presente nesse dia, quando Jesus apareceu aos discípulos, ele perdeu a oportunidade, nessa ocasião, de ver a Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Quando os outros discípulos contaram a ele sobre a ressurreição, Tomé expressou sua descrença. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João 20 e 25. Tomé buscava evidências tangíveis, mas suas palavras ressoaram como uma lição para todos nós. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos, mas desta vez Tomé estava. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Jesus então, virando-se para Tomé, diz: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ela aqui ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A resposta amorosa de Jesus à dúvida de Tomé é um testemunho do entendimento compassivo do Salvador. Ele apareceu novamente aos discípulos, incluindo Tomé, e convidou-o a tocar suas mãos e lado. Tomé, ao ver e sentir a presença de Jesus, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20 e 28. Essas palavras ecoam como um hino de fé renovada, uma transformação de incredulidade para adoração. A jornada de Tomé nos ensina que é humano questionar, mas é divino buscar e encontrar. Sua história nos encoraja a trazer nossas dúvidas a Deus, a explorar, a examinar e, finalmente, a render nossa fé. Tomé não apenas viu as cicatrizes de Jesus, ele testemunhou o poder transformador do amor e da redenção. Sua transformação nos recorda que, quando buscamos a verdade com coração sincero, encontramos a resposta em Cristo. Hoje, somos convidados a abraçar a lição de Tomé. Em meio a nossos próprios momentos de incerteza, podemos seguir o exemplo de Tomé e trazer nossas preocupações a Deus. Ele nos convida a buscar sua presença, a explorar as Escrituras e a experimentar a realidade viva de sua graça e misericórdia. A jornada de Tomé nos mostra que nossas dúvidas podem ser transformadas em fé inabalável e que a busca sincera nos levará ao encontro pessoal com o Salvador ressurreto. Ainda após a ressurreição de Jesus, quando Pedro resolveu ir pescar, Tomé, juntamente com outros discípulos, foram com ele. E foi nessa pesca que Jesus se apresentou na beira da praia. Disse aos discípulos para que lançassem a rede à direita do barco. E eles, que não tinham pescado nada a noite inteira, puxaram a rede cheia de peixes. Jesus os convidou para cear, oferecendo-lhes pão e peixe na brasa. Tomé estava junto. Mesmo após Jesus subir ao céu, Tomé continuou firme com Jesus. Ele morava no cenáculo, juntamente com os demais apóstolos, perseverando em oração. Permaneceu fiel a Cristo até a morte. E de acordo com a tradição, ele esteve na Índia pregando o evangelho e foi martirizado lá, morrendo nas mãos dos hindus que o mataram com lanças. Tomé teve um vacilo na fé.
Não significa que ele era incrédulo o tempo todo, ou que sempre necessitava ver para crer, mesmo antes do dia em que Jesus lhe disse: bem-aventurados os que não viram e creram. É claro que Tomé está com Cristo na glória e hoje não tem condições de fazer nenhum milagre por nós. Mas, apenas como curiosidade, no tsunami de 2004, que assolou aquela região da Índia onde está a Basílica de São Tomé, o templo ficou imune, enquanto as construções ao redor foram destruídas. Há uma antiga tradição que diz que Tomé teria fincado um poste em um local onde as águas jamais passariam dali. Obviamente, não há respaldo bíblico e nem provas de que isso seja verdade. Assim como não há respaldo bíblico para o Evangelho de Tomé, que foi encontrado em 1945, no Egito, ou para os Atos de Tomé, escritos supostamente no ano 200. O mais importante é que assim como Tomé tocou as mãos e o lado de Jesus, podemos buscar a presença de Deus em nossa vida diária. Que possamos encontrar a força para superar nossas dúvidas, a coragem para abraçar a fé e a esperança para experimentar a transformação espiritual. Assim como Tomé, podemos proclamar com convicção: Senhor meu e Deus meu. A história de Tomé é um lembrete inspirador de que nossa jornada de fé é marcada não apenas por momentos de fraqueza, mas também por oportunidades de crescimento, renovação e o encontro com o divino. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.